Bom, Thales, vamos então para o terceiro bloco, falar com gente séria. Vamos receber a Betina, que é a economista-chefe do PNUD no Brasil, o Escritório das Nações Unidas, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, e eles acabaram de divulgar na semana passada é, um relatório de desenvolvimento humano novo, com dados não só do Brasil, mas dos estados, das regiões metropolitanas, e a Betina Ferraz foi a responsável por esse relatório. Bem-vinda, Betina. Boa tarde, José Roberto. É um prazer estar no teu programa, um prazer mesmo. Boa tarde, Opa, Tati. Tarde, Betina. um prazer é nosso. Betina, a gente, antes de chegar lá no relatório, eu queria comentar uma coisa que saiu ontem o PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil, né? E o crescimento acumulado nos últimos 12 meses deu 2,5%, um crescimento de 2,5%. E isso é usado pela imprensa e pelos governos como sinônimo de desenvolvimento, né? Sempre que você quer dizer se o país está crescendo, está se desenvolvendo, usa-se o PIB como desenvolvimento. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pelo PNUD, lá pela Amartya Sen, né, que é o economista que ganhou o prêmio Nobel por conta disso, criou uma medida muito melhor do que o PIB para medir desenvolvimento. Então, queria que você fizesse um paralelo entre esses 2,5 anunciados ontem de crescimento e o relatório que vocês divulgaram na semana passada, por favor. Não, eu imaginei que você ia começar com essa pergunta. É, e óbvio que o meu ouvido e a minha cabeça já ficaram aqui burilando quais seriam possibilidades de respostas, porque esse assunto é muito sério. Na verdade, quando a gente rompeu com o paradigma de pensar desenvolvimento a partir apenas do crescimento econômico, a ideia era colocar as pessoas no centro do debate. O crescimento do PIB, ele é um indicador muito importante e precisa ser levado em conta. Em nenhum momento nós desconsideramos, tá certo, o crescimento econômico. O ponto a pergunta que o SEM faria seria: qual foi o custo do crescimento do PIB e quem vai se beneficiar dele? Essa seria a Uhum, pergunta que o Amartya Sen faria. O Amartya Sen teria essa preocupação no sentido de colocar as pessoas no centro do debate. Então, se o uhum. PIB cresce, atividades econômicas concentradoras, por exemplo, no resultado final de renda e de riqueza, né, no final, ou seja, se a gente está privilegiando acumulações, então ele já iria demandar uma análise, digamos, mais acurada e desagregada, tá certo, do crescimento do PIB. Mas é óbvio que o crescimento do PIB por si só é um indicador interessante, mas a gente precisa entendê-lo melhor. Perfeito. Agora, explica então para a gente o que que vocês descobriram nesse relatório divulgado da semana passada. Ele se refere a dados ainda do período da pandemia e pós-pandemia, né? Tem um atraso aí na divulgação dos indicadores que compõem o IDH. Faz um resuminho para a gente do que aconteceu nos últimos anos em termos de desenvolvimento humano no Brasil, quais dimensões avançaram, quais regrediram, qual é a tendência? Tá? O relatório está pronto desde do final de 2022, na verdade. Uhum. Mas também em 2022 não havia, digamos, um ambiente para lançar o relatório e discutir o relatório, né? Eu acho que havia todo um imbróglio, que esse imbróglio é um imbróglio que também a gente verifica em escala global, que é um imbróglio político, de impasses políticos, que evitam exatamente que a gente possa debater mais aprofundadamente, de forma como a gente deveria fazer com a sociedade. Bem, foi possível lançá-lo agora, tem várias vantagens o relatório. O relatório traz pela primeira vez para o Brasil uma série temporal de 10 anos, avaliando os IDHs, tá certo? E isso é importante para os economistas, para os cientistas, no sentido da gente avaliar tendências. A gente teve mudanças muito interessantes em tendências, José Roberto, fantásticas, aliás. A gente teve uma melhoria do IDH dos negros no Brasil
e, sobretudo, impulsionados pela diminuição da disparidade no IDH dimensão educação. E isso é chave para qualquer país, isso é chave para a condição, digamos, de promoção de uma sociedade mais justa, equitativa, que é o que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo que a gente observa essa mudança de tendência em 2016, e é bem interessante que é exatamente nesse ano que a renda perde importância no cômputo final do IDH e a educação ganha o segundo lugar, né? A dimensão saúde, na verdade, a política pública brasileira liderada pelo SUS sempre foi a política pública que foi capaz de promover menor desigualdade para os brasileiros, né? E até 2016, a renda disputava com a educação o lugar ali, importância na composição final do IDH. Mas a partir de 16, a renda fica para trás, a educação passa a ter uma tendência positiva, e isso é, sobretudo, impulsionado por uma melhoria, e aí estrutural, porque a dimensão educação, ela capta, na verdade, investimentos estruturais na educação ao longo dos últimos 20 anos. E com a ascensão exatamente da população negra. Aí você pode me perguntar, isso é suficiente para, no caso brasileiro, para as desigualdades raciais? Não. Porque na atual tendência que a gente verificou no IDH nos últimos 10 anos, seriam necessários 35 anos ou 9 mandatos presidenciais Nossa. para que as desigualdades medidas pelo IDH de brancos e negros se equiparassem, ou seja, o IDH dos brancos e negros fosse o mesmo, tivesse um resultado final igual. Desde que, Zé Roberto, nenhum branco melhorasse de vida, tá certo? Se eles ficassem parados. Essa também é uma condição. Entendi. Agora, e qual foi o impacto da pandemia no IDH do Brasil em comparação com de outros países ou mesmo internamente? Essa pergunta também é interessante porque o Brasil não é uma exceção na escala global, né? A escala global teve, desde que a gente criou o IDH, não houve nada parecido em escala global, e é importante também que os nossos participantes do programa entendam que, na verdade, o sistema das Nações Unidas espera, né, já por crises conjunturais e globais similares à da pandemia, né? Isso não seria algo, uma novidade, né? Então, o que a gente vivenciou durante a Covid-19 poderá vir a se repetir, e é óbvio que a gente precisa dessas lições para entender o que aconteceu. O que aconteceu na escala global é que houve uma reversão do IDH, nunca tinha acontecido isso, mesmo com crises globais financeiras que atingiram os países de forma contundente, tá certo? Isso nunca aconteceu. Mas a crise sanitária da Covid, ela é uma crise que ela atinge o coração do desenvolvimento humano, porque ela pega as 3 dimensões do desenvolvimento humano e empurra elas contra a parede. No primeiro momento é uma crise sanitária, com um número de mortes elevados e que persegue aí vários meses. Para a gente ter uma ideia, entre 1990 e 2019, o Brasil ganhou 4 meses de esperança de vida, tá certo? Anualmente, e durante a pandemia, em 2021, nós perdemos 4 meses de esperança de vida a cada ano. Então, isso não é brincadeira, a gente demorou mais de 20 anos para conquistar uma trajetória ascendente na esperança de vida dos brasileiros, que a gente perdeu, tá certo? Em 2 anos. É um dado preocupante. Esse dado se repete, tá certo, de forma mais acirrada ou menos em escala global, para a questão da esperança de vida, para a dimensão saúde e do desenvolvimento humano, mas também as demais dimensões sofrem, porque há fechamento de atividades econômicas, né? O comércio é prejudicado, também as escolas foram fechadas, ou seja, a gente diz que é uma crise que vem realmente para abraçar o desenvolvimento humano do planeta. Mas no Brasil, Zé Roberto, isso foi muito interessante, porque interessante do ponto de vista dos pesquisadores e muito triste, no caso específico nosso, porque a gente rapidamente montou com Nova York um painel de dados que dizia assim, em resumo, países com mais vulnerabilidade, tá certo, ou com maior preparo,
vão reagir diferente à pandemia da Covid-19. Quem tiver mais preparado, quem tiver renda per capita mais alta, uma infraestrutura mais adequada, capacidade de realizar gasto, financiamento público disponível, tudo isso vai contar na hora da crise. Quem tiver maior índice de pobreza, quem tiver, na verdade, um IDH mais baixo, isso também vai contar. Mas isso não foi o caso brasileiro, tá certo? O Brasil perde, tá certo? O IDH, a gente teve um retrocesso de 6 anos, mas no caso brasileiro, e isso foi muito paradoxal, é que o estado de IDH mais baixo no Brasil foi o estado que teve, tá certo, menos mortes pela Covid-19. E A esse estado Maranhão. é o estado do Maranhão. Exatamente. E o que mais rico teve entre os que mais perdeu. Eu acho que ele ficou em segundo lugar, o mais rico, né, no Uhum. sentido da leitura pela renda per capita dos seus habitantes. Qual é a explicação para isso? Mas, Thales, a explicação para isso ela pode ser multivariada. Primeiro, a equipe aqui dos economistas, a gente ficou muito surpreso com esse achado, né, muito surpreso. E imediatamente a gente começou a olhar para outros indicadores que poderiam nos ajudar a entender essa situação. E aí a gente passou a acompanhar, então, medidas de combate à Covid-19 que eram promulgadas pelos governadores. E, no caso brasileiro, é muito bacana ter um sistema federativo onde os governadores, os prefeitos podem agir, tá certo? Ou seja, podem combinar um jogo em prol do desenvolvimento. Isso é muito importante. E aí, no caso do Maranhão, junto com o estado da Bahia, ambos os estados que tiveram as mais baixas taxas, não é que elas não foram significativas, elas foram significativas, mas para o Brasil elas foram as mais baixas. Aí a gente tem, Thales, um conjunto de medidas que o então governador Flávio Dino trouxe, tá certo, para o âmbito do Estado. E essas medidas foram acompanhadas por um Conselho Nacional que se chama o Conselho Nacional dos Secretários de Administração, o CONSAD. Diga-se de passagem que no momento do acompanhamento dessas medidas, que são medidas de combate à propagação da Covid-19, esse conselho era presidido por 6 estados: Tocantins, Bahia, Goiás, Amazonas, Rio de Janeiro e o Paraná, tá certo? Então, é um conselho bem plural para que a gente não tenha uma leitura viesada aí por alguns estados ou por alguns governadores. E aí, no caso do específico do Maranhão, que teve a menor taxa de mortalidade pela Covid-19, o governador trouxe 497 medidas de combate à Covid-19. Entre elas, tá certo? Levar, por exemplo, chips e celulares os lares dos primeiros décimos de renda com mais dificuldade, para que as crianças não se deslocassem, né? Evitar contaminação nos ônibus, tá certo? Criar cadastros digitais que permitissem que o sistema de saúde pudesse funcionar de forma descentralizada e articulada com outros estados também do Nordeste, que passaram a receber um conjunto aí de pessoas contaminadas pela Covid-19. Quer dizer, você tem um conjunto, na verdade, foram oito eixos de medidas que o CONSAD acompanhou e o Maranhão liderou, digamos, essas ações, sendo um dos estados que melhor entendeu o que deveria ser feito para combater a propagação do vírus. Só para Aí, Zé entender. Roberto, só complementando, isso Aham. virou um case de internacional, né? Virou um case, né? E, obviamente, se fez um trabalho especificamente sobre dois eixos, né? A capacidade financeira de você combater uma crise, mas a capacidade também de você aplicar a boa governança e uma gestão adequada, né? Então, Uhum. isso justificava por si só o fato de você ter um estado, os estados mais ricos brasileiros não terem conseguido, tá certo, amarrar esses nós necessários para esse laço. Isso que eu acho que eu até foi o que eu destaquei na semana passada, quando saiu o relatório, baseado até numa frase do representante residente do PNUD aqui no Brasil, em que ele ressaltava que a desunião, ou a falta de unidade na ação, fez piorar ainda mais aquilo que já estava piorando por causa
da epidemia, da pandemia de Covid, né? E isso ficou muito claro pelos dados no Brasil, a meu ver. Eu acho que o Maranhão é um exemplo em que você teve um estado inteiro caminhando na mesma direção, com pouca resistência, né? Você teve uma unidade de ação e um planejamento e conseguiram executar, porque não havia ninguém atrapalhando ou pouca gente atrapalhando, enquanto no Brasil como um todo você tinha o governo federal negando, primeiro não queria comprar vacina, depois negando que fosse uma pandemia, incitando as pessoas a irem para a rua, etc, etc, e os governadores, quase todos eles, né, agindo na direção contrária, tentando conter a pandemia. Dá para medir o quanto que essa desunião atrapalha na implementação de políticas públicas e, por tabela, no desenvolvimento humano? Dá para medir e não apenas pela Covid-19, pelo que aconteceu com a gente na Covid-19. Um outro dado que a gente trouxe para o relatório é esse debate todo sobre o avanço necessário no Brasil das agendas que vão cruzar, no caso brasileiro, a raça e gênero. Negar que existe um problema de gênero no Brasil, tá certo? Que se materializa aí em vários indicadores, como, por exemplo, desigualdade salarial, tá certo? Infraestruturas de acesso ao trabalho que precisariam ser diferenciadas num conjunto e grande. E também, negar que no Brasil há um problema de desigualdade racial é negar que a gente precisa organizar agendas de desenvolvimento em torno dessa população. Isso é grave, porque é tão grave quanto você negar que existe a Covid-19. Então, Uhum. eu penso, sabe, Zé Roberto, que o relatório que nós soltamos, o Global agora, em março, você até comentou esse relatório Uhum. também, soltamos ele em dia 13 de março, o Global, ele traz essa preocupação, né, de como a fragilidade da democracia como valor e dessa composição democrática variada de pensamentos, de ideias, ela vai, de fato, minando, né, o desenvolvimento. Exato. O... Vem Agora, cá, vai, Thales. você falou no início sobre um paralelo entre IDH e PIB. É, dá para, quando cresce o PIB, o IDH sempre cresceu? Quando cresce o PIB, cresce a renda das pessoas e uma dimensão do IDH, que é medido pela renda, né, das pessoas, das famílias, cresce. Mas a pergunta é interessante, obrigada, porque a gente trouxe pela primeira vez ao Brasil, depois de 10 anos já publicado internacionalmente, o IDH ajustado à desigualdade, tá certo? Aos padrões de desigualdade no Brasil, que a gente chama do IDH ajustado à desigualdade, tá certo? É um IDH-AD, digamos assim. E por esse indicador, o Brasil deixa de ser um país de alto desenvolvimento humano e passa a ser um país de desenvolvimento humano médio, médio-baixo, na verdade. E é exatamente, Tati, por essa sua pergunta, porque a desigualdade de renda ela é tão forte no Brasil que a dimensão renda puxa o IDH para baixo. Puxa completamente, a gente tem uma desigualdade de renda que faz com que a gente perca aproximadamente, né, 30% a 35%, dependendo do estado, do valor do IDH por causa da desigualdade de renda. Quer dizer, a desigualdade de renda reduz em um terço o que poderia ser o desenvolvimento humano do Brasil. Sim. No caso, a dimensão saúde é que menos reduz, tá certo? Ela tem um impacto quando você olha a dimensão saúde, depois ajusta a dimensão saúde, a desigualdade na saúde tem uma redução de aproximadamente 10%. Educação chega a aproximadamente 20% e renda mais de 30%. A renda realmente, e é bom que a gente também diga que a renda, tá certo, é uma unidade de medida, não é, de
de fluxo, né? O PIB Sim. também, ou seja, a gente não está medindo riqueza, né? Se a gente pudesse botar nessa contabilidade as disparidades de renda e riqueza nacional, seria bem interessante. Isso, inclusive, é um dos indicadores que falta ao Brasil para compor lá no laboratório do Piketty, né, do Thomas Piketty, os dashboards de desigualdade do Brasil. A gente tem todos os dados referentes à renda do trabalho e demais rendas, mas a gente não tem transparência nos dados da riqueza do Brasil, na riqueza, sobretudo, do capital. E isso é uma dificuldade para a gente formular políticas públicas, como, por exemplo, taxação de fortunas, etc., é uma dificuldade para a contabilidade nacional. Você consegue dar um exemplo para a gente de um tipo de dado, de um tipo de estatística que não está disponível no Brasil e que está em outros países? Toda a renda, por exemplo, que vem de aplicações, de ações que mexem com o mercado financeiro, essas rendas a gente não consegue capturar pelas rendas normais, né, que entram, né? Então, isso é difícil de a gente entender, né? São E- ativos que circulam numa outra esfera do capital. Eu digo a ti que esse ano são 10 anos do trabalho do Thomas Piketty e nenhum economista foi tão importante quanto ele para colocar as ideias que são chave para o desenvolvimento no século XXI. Porque ele traz problemas e ele compara, Zé Roberto, o período que a gente está vivendo agora com o período que levou as nações ocidentais a duas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra, motivados, sobretudo, por instabilidade financeira e um padrão de desigualdade, naquele momento, no início do século XX, sem parâmetro, né? E a gente e voltou a esse agora. é isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, olhando para frente agora, do ponto de vista global, a tendência é de aumento da desigualdade, Sim, sim. puxada Por por isso que quais dimensões? puxada sobretudo pela dimensão renda e a dimensão educação. É uma dimensão, um trabalho bem interessante, eu sei que você se interessa pelos trabalhos do PNUD, a gente já divide, né, esse olhar sobre o desenvolvimento em dois eixos: as capacidades básicas para o desenvolvimento, que o IDH espelha isso, tá certo? É a longevidade, a questão de uma renda básica, a questão da educação, e as capacidades avançadas para o desenvolvimento, ou seja, quem tem acesso a uma saúde de ponta, de alto padrão tecnológico, né? Não vai ser o SUS que vai prover isso, né? Pelo Uhum. menos não para todos os brasileiros. Então, você começa a ter disparidades, né, entre os países e dentro dos países, né? Quem tem acesso a essas capacidades básicas e quem tem acesso às capacidades avançadas. As capacidades básicas até que têm convergido, com exceção dos anos da pandemia, mas a gente espera que essa rota volte ao normal. Já as capacidades avançadas, não. Para essas, a boca do jacaré só está aumentando. Essa que é a verdade. E no caso específico de um país como o Brasil, que ainda não debelou desigualdades nas capacidades avançadas, olhar para para as capacidades básicas, olhar para as avançadas, vai ter um custo maior, bem maior. E no caso do Brasil, então, qual que é a perspectiva que, olhando os dados e olhando os dados que ainda não foram computados para a criação dos futuros índices, mas antecipando, dá para a gente saber se a gente está retomando uma rota de desenvolvimento humano sustentável mais ampla, que não seja só de renda, que inclua melhores resultados na longevidade, no acesso à escola, na taxa de aprovação, etc. A primeira coisa que a gente pensa é que retomar o debate sobre o desenvolvimento já é a grande vantagem. Então, desde 2023, que esse tema foi retomado, tá certo, com gás. E isso permitiu também, por exemplo, que a gente tivesse o lançamento do relatório, que esse relatório pudesse ser abraçado pela sociedade. A gente tem um dado incrível, foram mais de 520 matérias no dia do lançamento do relatório.
520 matérias que foram, que cobriram o território nacional, sabe? Então, isso é algo muito bacana, no sentido de dizer assim, sem o diálogo em torno de temas que são chave, tá certo? Ao desenvolvimento com valores democráticos, a gente não vai caminhar. Então, essa retomada, ela é chave para o Brasil. A inclusão de novos aspectos do desenvolvimento, como raça, gênero, tá certo? Uma discussão que envolve aí as questões climáticas, o que a gente está pensando que vai ser o impacto do Rio Grande do Sul. A gente já tem a percepção que o IDH do Rio Grande do Sul vai sofrer um impacto, né? Nesse ano de crise climática, né? Não só você tem ativos aí humanos que foram ceifados, como ativos mesmo da sociedade, da produção, ou seja, você tem não sei quantos empregos que foram eliminados, né? A própria condição de infraestrutura dos lugares. Então, todos esses debates e a possibilidade de concertação, José Roberto, essa que vai ser a grande chave para o desenvolvimento, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Um dado global que nos preocupa, que nós lançamos esse ano no relatório global, é que as pessoas estão, de fato, tão bem informadas sobre esse padrão de desigualdade que existe nos países e entre os países, que elas até estão disponíveis a abrir mão da democracia por ganhos pessoais de bem-estar maior. Então, elas estão dispostas a terem políticos ou apoiarem políticos mais conservadores, tá certo? E menos comprometidos com os valores da democracia, desde que isso reverbere em termos de bem-estar, né, para elas e para as suas famílias. Então, eu acho que o grande desafio agora de todos os governos é a construção de respostas mais rápidas, e essa construção ela não se faz sem a política. Essa é uma conclusão tanto do nosso relatório global, quanto na fala do Cláudio Providas, que você viu na semana passada. E aí voltamos à máxima da professora Conceição Tavares: não se faz economia sem política, nem política sem economia. Essa é uma verdade. Quer dizer, não se faz desenvolvimento sem política, é isso? Humano, pelo menos. Não, não. Já pode ser a nossa síntese, né? Que é tanta coisa que a gente conversou aqui que é até difícil escolher uma, mas eu acho que essa é uma boa mensagem. E, Betina, conta só para a gente, já estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo, infelizmente. Vocês estão na expectativa de ver os dados do censo de 2022, censo que vai trazer os dados municipais que faltaram ainda para atualizar, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Tem expectativa, previsão de quando é que isso deve acontecer ou vai ficar para as calendas? Vai ficar não. A gente vai fazer Uhum. acontecer, sim. Com É que não isso, já depende só quero. de vocês, né? Depende do IBGE também, né? Não, mas o IBGE é um parceiro do PNUD importantíssimo. O presidente Márcio Postman tem demonstrado extrema aproximação e dado importância à construção desses indicadores para o Brasil. A gente já tem uma equipe de trabalho, é provável, né, de acordo com o calendário de liberação oficial dos dados do IBGE, a gente não vai atropelar nada, tá certo? O Uhum. PNUD não quer atropelar nada. É possível que aí depois das eleições municipais a gente já tenha no primeiro semestre de 25 os dados dos municípios brasileiros. Esse dado é muito importante. Ele vai cobrir agora, digamos assim, 40 anos. A gente vai ter a observação de 91, 2000, 2010 e agora 22, né? Uhum. Isso é bem bacana para a gente. A gente tem também no próximo ano a atualização desses dados que a gente publicou na semana passada, tá certo? Dos estaduais e metropolitanos, que a gente só Uhum. pode soltar depois das eleições municipais. Isso não é complicado de fazer, esses dados já estão disponíveis. E eu queria dizer para vocês que toda vez que a gente monta um relatório, é como se uma janelinha de luz abrisse. Aí ela Uhum. abre. E mesmo com muitas dificuldades, porque os dados para o Brasil nem são, às vezes, tão bons quanto a gente desejaria que fossem, a gente percebe que a gente precisa aprofundar em outros temas. E é muito provável que o próximo tema de um relatório
para o Brasil seja o tema que abrace a desigualdade racial, porque esse tema Roberto, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de mais de 80% das pessoas na região norte, mais de 70% das pessoas na região nordeste, ou seja, dar um impulso no desenvolvimento humano dos negros no Brasil deve ser sim uma prioridade. Muito bom. Bom, então, podemos ficar então com a síntese da nossa conversa aqui para não existe desenvolvimento humano sem concertação política? Então, ficamos assim. Eu queria agradecer muito Betina Ferraz, economista-chefe do PNUD, responsável pelo relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aqui no Brasil. E já ficamos marcados, né, Betina, para você voltar aqui na divulgação dos próximos relatórios, especialmente esse do desenvolvimento humano municipal. Combinado, e nós agradecemos muito, foi uma oportunidade muito bacana poder falar contigo e também com o Thales. Muito obrigada. Obrigado a você. Até a Obrigado, próxima. Betinho.